Nós vimos estudando o que é a verdadeira felicidade, o Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, esse foi o primeiro estudo. Aqueles que conhecem sua pequenez, sua deplorável situação e querem chegar a Deus. E chegam diante de Deus com seus pecados, recebem o perdão e deles é o reino dos céus. Em Mateus 5,4 vimos também que os que choram e lamentam pelos seus pecados estão diante de Deus em sua confissão e são consolados. Vimos depois em Mateus 5,5 que os mansos vão herdar a terra, porque eles entregam todos os seus direitos a Deus e deixam que Ele julgue sobre todas as injustiças que sofrem. E hoje, Mateus 5,6. Temos a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Quando falou em justiça, não era para eu pregar hoje. Hoje era a vez do Ney. Mas eu estou tão um turbilhão aqui por dentro, que eu tenho falado com Deus, Senhor, quanta injustiça nessa terra, e nós fomos justificados por Deus. Eu sei que tudo aquilo que eu fiz, e ainda a gente comete, a carne nossa ainda comete injustiça, mas a Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede de justiça, para que Deus nos sacie. Mas é que nós, no nosso caminhar, nós não somos justos, porque nós somos imperfeitos. Deus quer a nossa santidade. Quando eu consultei Deus, Pai, eu não sei como ser santo, porque a hora que eu dou conta de mim, meu pensamento desviou, estou fazendo alguma coisa que eu mesmo depois tenho que parar, opa, isso eu não posso. Como é que eu faço, então, para ser santo? A minha fidelidade santifica. Seja fiel, como eu sou fiel. Fidelidade a Deus é o que nós estamos tentando. Mas tem a fidelidade aos irmãos, que é lealdade. E tem aquela fidelidade aos princípios de Deus que você implantou na sua vida e que se chama integridade. Porque muitas vezes você lê um princípio, você quer aplicar aquele princípio na sua vida e de repente, por uma razão ou outra, você sai daquele princípio. E você deixou de ser leal àquilo que é um princípio que tem em você. Isso é falta de integridade. A fidelidade é o que Deus quer implantar no nosso coração. Mas hoje nós estamos falando de justiça.
como eu estou orando por justiça, mas Deus quer que eu ore pela justiça minha. Como é que eu estou diante de Deus? Eu estou justificado? Ele falou, tá, só por uma razão. Você tem fé. Tem fé em Jesus Cristo? Você crê? A fé não é a base da justificação. A base da justificação é a cruz. E Jesus sendo crucificado e ressuscitado. Essa é a base. O instrumento para você chegar lá é que é a sua fé. E nós temos que sentir esse pesar pelo fato que o nosso pecado colocou o Filho de Deus justo na cruz do Calvário. Isso é que deve nos comover. Quando nós estamos assim, nós estamos prontos para deixar o Espírito Santo agir e desenvolver seu trabalho em nós. Nós passamos a nos encarar como realmente nós somos e não vamos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A circunstância em que Jesus está explicando e ensinando, vejam, eles estavam no deserto, aquele povo era pobre, era um povo que sabia o que é passar fome. E no deserto é um povo que sabia o que é passar sede. Quando você diz para uma pessoa assim, fome e sede, ele sabe exatamente o que Jesus está falando. Quando diz para nós, fome e sede de justiça, nós não entendemos tão bem quanto aquele povo do deserto. Então precisamos entender que os pecados e injustiças que eu já cometi estão perdoados, eu estou justificado. Romanos 5:1. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu quero me livrar do poder do pecado sobre a minha vida. Tudo aquilo que o inimigo tenta trazer através da minha mente, do meu ouvido, dos meus olhos, dos meus sentidos, eu tenho que entender que eu tenho que combater o inimigo. Mas muitas vezes, e uma coisa que eu tenho falado com Deus, as injustiças que são cometidas contra os nossos irmãos e contra as outras pessoas. Fala, Senhor, que a vontade do homem, da carne, é você sair fazendo a tua justiça. E Deus falou, Péricles, também no Sermão do Monte eu falei sobre não só mansidão, mas pacificador. Os pacificadores herdarão o reino. Se você quer fazer justiça, entregue tudo nas minhas mãos. Tem algumas coisas acontecendo no mundo e que deixam a gente tristes e revoltados contra o diabo. Tem um
um médico, Peter McCullough. Ele é um cardiologista, mas ele é um pesquisador. Quando começou a pandemia, ele montou um esquema de tratamento em vários hospitais, porque ele era líder em vários serviços, e salvou muita gente. Só que os líderes que dominam hoje o mundo e a Organização Mundial de Saúde não queriam que isso fosse feito. E ele perdeu todos os cargos. Ele era consultor de hospitais na Europa, em várias universidades dos Estados Unidos, perdeu tudo. E agora querem tirar o diploma dele. E ele, para poder explicar o que está acontecendo, e tem advogados cuidando do caso dele, ele foi falar numa igreja, porque nenhuma emissora transmite o que ele quer falar. E eu fiquei abalado com isso. A vontade da gente é ir lá e fazer alguma coisa, organizar um grupo. E Deus fala assim: deixa isso nas minhas mãos. A guerra é minha. Você tem que aprender que eu faço a história. Na hora certa eu vou agir. E quem é o homem diante de Deus? O primeiro ponto é esse: a justificação é um ato exclusivo de Deus. Nós não participamos de nada. O único instrumento que nós usamos é a nossa fé, porque tudo Deus já fez. E lá em Romanos, no primeiro capítulo, versículos 28 a 31, os homens desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso é o homem. Mas Deus está no comando. O homem pensa que ele não precisa de Deus, o homem natural. E Deus vai agir no tempo dele. Quando a gente vê tudo isso, veja bem: disposição mental reprovável, maldade, injustiça, malícia, avareza, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. As coisas que estão acontecendo hoje são produto disso que Paulo já falava. Os homens são, e os que estão hoje na direção, praticamente liderando o mundo, através das instituições, OAB, Organização Mundial de Saúde, líderes, governadores, etc., estão todos nessa linha. E Paulo já falava disso. Eles serão assim. E lá em Romanos 3, 10, 11 diz isso: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nós buscamos a Deus e somos justificados pelo sangue de Jesus, mas nós não somos justos.
Mas podem ter certeza, em Romanos 3:21, isso que eu estou dizendo aqui é um ponto importante. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. A sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, é que nos redime e nos justifica. O segundo ponto, em Romanos 3:24, nós somos justificados pela graça mediante a redenção em Cristo. É gratuita, mas é muito cara para Deus. Foi o precioso sangue de Jesus é que nos justificou. Porque quando a gente é de graça, é só você ter fé, nós não fazemos ideia daquilo que Deus fez para que nós tivéssemos a nossa justificação gratuita. O filho nunca percebe o que o pai está fazendo pelo bem dele. E lá em 1 Pedro ele diz isso: foste resgatados, não com coisas corruptíveis, ouro, prata, mas da vossa maneira de viver, a vossa vã maneira de viver, mas você foi resgatado com o precioso sangue de Jesus. O terceiro ponto, o fundamento da justificação, é Cristo e a cruz que eu falei. Existe um tribunal de justiça celestial, não é eleitoral. O tribunal de justiça celestial é que nos julga e nos justifica. E nós já falamos do quarto instrumento, do quarto ponto, que é o instrumento da justificação, que é a nossa fé. A fé não é base de justificação, é um instrumento. A base é o sangue de Jesus. Queridos, eu tinha uma noção de justiça e injustiça, que eu tive que conversar com Deus e mudar a minha maneira de pensar. Porque você olha as coisas acontecendo à sua volta e você vai ter revolta contra todas as injustiças que estão sendo praticadas. Você tem hoje quantos cristãos presos injustamente por uma maneira de pensar, outros perseguidos, tudo injustamente, porque pensam diferente daquilo que o governo mundial está pensando. Só que o governo mundial está chegando aí o anticristo, nós não vamos pensar igual a ele. E hoje, o que nós vamos fazer mesmo é organizar grupos aqui, agora, e nós vamos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente e nós precisamos de cura. Só o Senhor é perfeito, só o Senhor pode nos justificar. A igreja, ela tem um papel fundamental nas nações na terra. Se um governo injusto, podem sentar-se um pouquinho, se um governo injusto
está se aproximando. Esse governo injusto, formado por governantes injustos, que vão ceder a um governo central do anticristo, eles o que farão na terra? Tudo o que é injusto. Até aqui, as nações têm sido governadas, não digo 100%, não digo todo o tempo, por pessoas cristãs, por pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus, que creem na palavra de Deus na Bíblia Sagrada, promulgaram as leis dos seus países mais ou menos alinhadas com a Bíblia. Então, não permitem o derramamento de sangue inocente, o aborto, os crimes, os criminosos são responsabilizados de acordo com aquilo que praticaram. Não permitem a exploração do pobre, do necessitado. Não concorda com pessoas morrendo de fome, literalmente. Não concordam com a mentira, com o engano, com todo esse teatro das tesouras. Fala uma coisa, faz outra. Fala uma coisa, pratica outra. Isso é o teatro das tesouras. Corta de um lado e corta do outro. Queridos, a igreja que está na terra hoje, ela é o único anteparo para a maldade total, que vai tomar conta do globo terrestre, através do anticristo. Ele está aí. Só não assumiu, porque o anteparo não permite. Que é a igreja, que somos nós, que não concordamos com as injustiças. Primeira coisa, o indivíduo, para ser justo, precisa nascer de novo. Precisa passar pela experiência da recriação do seu espírito, onde a justificação de Deus é introjetada. E porque há essa justiça de Deus em nosso espírito, nós não aceitamos as injustiças praticadas pelos homens. Isso nos revolta, isso nos constrange, dói lá dentro de nós, vermos a maldade escancarada e as pessoas indefesas, porque não conhecem a Deus, porque não conhecem Jesus, porque não fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra, onde nós animamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros. Se alguém em nosso meio passa fome, nós não permitimos. Se alguém ficar sem teto, não vamos permitir, porque a lei maior que nos conduz é a lei do amor. É a lei do amor. Mas aqueles que não estão em Cristo Jesus não conhecem essa lei. E eles trabalham dia e noite. Eles trabalham todo o tempo na sua agenda destruidora.
Percebem? São duas forças na terra, duas totalmente opostas: a do mal e a do bem. Não tem coluna do meio, ou está para cá ou está para cá. A igreja é do bem, a igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja e o anticristo juntos não dá, não rola. Percebem? Porque um vai numa direção, o outro vai na outra. A igreja jamais vai concordar com a maldade. Mas, queridos, a nossa força não está em pegar em armas, a nossa força não está na força bruta, porque nós não podemos agir como o mundo age, certo? A nossa força está na santidade, na santidade. Todo crente santo é poderoso. É na santidade que nós temos força. Se eles chafurdam na injustiça, nós mergulhamos na injustiça, nós mergulhamos na justiça que há em Cristo Jesus. Se eles chafurdam na mentira, nós falamos a verdade. Se eles mergulham no ódio, nós mergulhamos no amor uns aos outros. E quem ama o seu semelhante não pratica o mal contra ele. Ponto. Não repita atos de injustiça que você vê outras pessoas praticando. Seja justo. Em seu espírito você já é e lá está tudo ok. Mas sua alma, sua personalidade não foi recriada, tá? Ela está num processo de transformação, à semelhança de Cristo. Esse é o nosso alvo, é lá que nós queremos chegar. O que fazer? Santifique-se cada vez mais. Santifique-se cada vez mais. E não pratique nenhuma injustiça contra os seus semelhantes. Pai, mãe, filhos, netos, avós, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, seja onde for, até aquela pessoa que você não conhece, não pratique a injustiça. Amém? Entenderam? É assim que nós combatemos o mal. Combatemos o mal praticando o bem. Tá? Então, em nossas vidas, nós não podemos cometer injustiça contra ninguém. 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 Examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se não estamos falhando, cometendo injustiça com alguém, às vezes até sem perceber. Amém? Assim é Cristo e assim nós temos que ser também. Amém. Aleluia. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos repetir. Deus, meu Pai,
Eu quero ser um instrumento seu, transportar a tua mensagem e a tua justiça onde eu estiver. Usa-me como teu instrumento, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pelas vidas, Pai, que estão aqui para te louvar e te adorar e se comprometer com o teu reino. Abençoa cada um dos que estamos aqui. Traz para nós uma semana produtiva, uma semana cheia da tua presença, uma semana alegre e feliz, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes nas suas vidas. Que essa semana seja a semana da vitória e da virada na vida de cada um. Amém?